Imagina só, o que aconteceria se um cavaleiro lá do século XVII, de repente, descobrisse o lado mais obscuro do YouTube? É uma premissa em tanto, né? Pois é, hoje a gente vai explorar exatamente isso. Vamos ver como uma obra-prima literária clássica se traduz de um jeito quase assustador para o nosso cenário moderno de radicalização através de algoritmos. Então, bora mergulhar nessa história. Boas-vindas a esta nossa análise, onde vamos desconstruir o engenhoso internauta Dom Quixote de La Mancha. Essa é uma releitura contemporânea simplesmente brilhante que pega toda a estrutura daquele clássico imortal do Cervantes e transporta, com um rigor impressionante, diga-se de passagem, para a nossa era digital. E olha, não é só uma paródia engraçadinha, tá? É um mapeamento profundo de como a loucura clássica do Quixote se encaixa perfeitamente no isolamento das câmaras de eco e nas teorias da conspiração de hoje em dia. E para nossa exploração de hoje fazer sentido, nosso roteiro vai ser o seguinte: em vez de seguir uma linha do tempo normal, a gente vai dissecar o próprio arco dessa queda livre no mundo digital. Vamos passar por o novo Alonso Quijano, a estrutura da releitura, o embate entre moinhos e torre 5G, a ironia algorítmica e, para fechar, o fim da ilusão. Começando então pela parte 1, o novo Alonso Quijano, o nosso fidalgo digital. Sabe aquela sacada genial da obra original de mostrar um cara absolutamente comum perdendo o juízo? Bom, trazendo isso para o século XXI, o nosso protagonista é um homem na casa dos seus 50 anos, ele sobrevive com uma pensão super modesta, dirige um velho e enferrujado Seat Ibiza e leva uma vida pacata. Quer dizer, até tropeçar e cair numa profunda toca do coelho na internet. A comparação aqui é indiscutível. Na obra clássica, o excesso de livros de cavalaria levou o cara à loucura, enchendo a cabeça dele com nobres batalhas fictícias. Hoje, a mente desse novo Quijano é consumida pelas recomendações noturnas do algoritmo do YouTube, por PDFs quilométricos no Telegram e por uma busca implacável por desmascarar o que esses grupos chamam de a grande narrativa. O mecanismo da obsessão é rigorosamente o mesmo. A única coisa que mudou foi o veículo da informação. E o mais legal é ver como o autor foi incrivelmente fiel ao mapear os elementos clássicos para a nossa era. O majestoso cavalo rocinante, aqui ele vira aquele carro bege cansado, um Seat Ibiza de 17 anos. A camponesa Aldonza Lorenzo, que na cabeça dele vira a musa Dulcinea, nessa versão ela é uma influenciadora do Instagram que posta receitas rurais e nem desconfia que virou a donzela digital de um guerreiro online. E o nosso leal Sancho Panza ganha a vida no Pedro Pérez, o barbeiro da aldeia, que só acompanha o protagonista por pura amizade pragmática e não porque acredita nas maluquices dos fóruns. E isso nos leva à parte 2, a estrutura da releitura. Uma transposição super fiel ao original. É fascinante notar como cada ponto de controle da narrativa do Cervantes foi preservado. O esqueleto da história está todo lá, só que repaginado. A genialidade pura mora nesses detalhes estruturais. Por exemplo, em vez de um nobre senhor de castelo, é o gerente noturno de um posto de gasolina que formalmente investe o nosso cavaleiro assinando um bloco de notas. A armadura medieval pesada dá lugar a um colete tático de caça folgado e um capacete de moto. Aquele conto clássico do curioso impertinente vira brilhantemente uma trama sobre um marido usando programas de espionagem, o famoso spyware, para testar a fidelidade da esposa. E as surras físicas que o Quixote tomava nas estradas agora são ataques virtuais de trolls que enchem a tela dele com emojis de burro. É literalmente um quebra-cabeça narrativo que se encaixa à perfeição. Mas e aí, na parte 3, a gente esbarra na pergunta central. Moinhos ou torres 5G? A fantasia finalmente ganha as ruas. Porque pensa bem, todo aquele estudo recluso, trancado no quarto, precisava uma hora culminar em ação no mundo real. O Quijano sente que precisa sair de casa e realizar suas missões heróicas. E a essência dessa nova cruzada é muito vívida. Ele está lá fora, habitando 100% a fantasia que ele mesmo construiu. Onde qualquer pessoa normal veria simples torres de celular 5G, ele enxerga armas gigantescas de controle cognitivo operadas por uma elite invisível. Ele batendo boca com guardas de segurança e cancelas de infraestrutura é um negócio absurdo, mas ao mesmo tempo de uma sinceridade incrível. Mostra a força inabalável daquela crença cibernética. A anatomia de como ele se radicalizou segue um passo a passo bem claro. Passo 1. O algoritmo alimenta a fera. Horas e horas de autoplay sobre os arquitetos invisíveis do mundo fritando a tela dele. Passo 2. A missão se forma. Essa overdose de PDFs cria nele um senso de urgência, o dever de acordar as massas adormecidas. E o passo 3. O confronto físico. É aí que ele pega o carro e acontece o choque inevitável. As convicções feitas de pixels batendo de frente com a realidade dura, feita de asfalto e tijolo.
Avançando para a parte 4, a ironia algorítmica. O peso do viés de confirmação. Uma das forças mais geniais dessa releitura é usar a ironia afiada do Cervantes para expor a nossa própria tragédia atual, o isolamento na câmara de eco da internet. Tem uma frase no texto que captura isso de um jeito perfeito. A realidade banal e irredutível que não sabe que é suposta provar alguma coisa. Basicamente é aquele momento em que o Quixote percebe que a vida real afora não segue as regrinhas dos fóruns de conspiração. A calçada, o supermercado, as pessoas na rua, a realidade simplesmente não está nem aí para confirmar ou refutar as teorias dele. Ela não tem um roteiro oculto. Ela é só banal e irredutível. E o alicerce psicológico por trás disso tudo, claro, é o viés de confirmação. Sabe aquela nossa tendência de só buscar e processar informações que confirmem o que a gente já acredita? A ironia aqui é extraordinária. O Alonso Quijano passou noites em claro denunciando uma falsa grande narrativa criada pelos poderosos. Só que, sem perceber, era ele mesmo quem estava ativamente inventando e impondo uma realidade falsa no mundo ao redor dele. A armadilha que ele tanto denunciava era a armadilha que ele mesmo tinha construído. Mas para dar uma aliviada nessa tensão toda, a história traz uns toques de humor metanarrativo de muito bom gosto. Lembram da lenda do capacete de Mambrino da história original? Pois é, de repente o Pedro Pérez, o nosso barbeiro, tem um estalo e percebe que ele é, literalmente, a encarnação do Sancho Pança. E o grande prêmio épico pelo qual eles estão batalhando na vida real é uma simples bacia de barbeiro. Quando o Pedro ganha consciência do absurdo da situação, a gente ganha uma camada fantástica e super inteligente de alívio cômico. E finalmente a parte 5, o fim da ilusão, o retorno ao jardim. Depois de todas essas expedições malucas na estrada, tentando forçar o mundo a caber na lógica do algoritmo, o nosso protagonista precisa encontrar o caminho de volta para casa. O arco dele revela muito. A gente tem a fase 1, a imersão, onde ele se perde no labirinto de dados. A fase 2, a missão, quando ele bota o capacete e vai para a rua. A fase 3, o atrito com a realidade, cheio de encontros constrangedores onde as teorias dele quebram a cara contra a indiferença do mundo real. E por último, a fase 4, o retorno ao jardim. O desfecho da história não é uma batalha épica onde ele salva o mundo. É, na verdade, a aceitação humilde e tranquila das coisas simples e físicas ao redor dele. O grande ponto aqui é entender como esse resgate da sanidade acontece. E não é do nada, tá? Tem várias intervenções desesperadas dos amigos para tentar salvá-lo. A Sobrinho e o Padre, por exemplo, chegam a criar um perfil falso de uma programadora em perigo, uma verdadeira donzela digital, para tentar puxar ele de volta à realidade usando uma missão de mentira. Tem explosões de raiva hilárias, tipo ele arremessando um notebook na parede porque uma donzela de pixels estava em perigo num vídeo 3D. Mas o verdadeiro gatilho para a cura é o choque de realidade. Quando a Aldonza Lorenzo em pessoa, a moça das receitas, bate na porta dele. Ela tá lá, segurando uma baciazinha de cerâmica de souvenir. E isso quebra o encanto na hora. É esse contato com uma pessoa real, de carne e osso, que faz ele finalmente decidir apagar os milhares de PDFs de conspiração e, sei lá, plantar alhos na própria horta. O que nos traz para o fim da nossa análise de hoje e deixa uma provocação essencial para a gente pensar. Será que nós estamos realmente lutando contra gigantes do sistema? Ou estamos apenas discutindo com fantasmas criados pelos algoritmos que nós mesmos alimentamos todos os dias? A trajetória desse nosso Dom Quixote moderno serve como um espelho poderosíssimo. Aprender a fechar as abas do navegador e voltar a colocar as mãos na terra firme do mundo real talvez seja a aventura mais difícil e, com certeza, mais essencial do nosso tempo. Fica aí essa reflexão. Até a próxima!